Quero que convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ester. Nós estamos aqui seguindo essa história muito importante. Semana passada fomos confrontados com algo que nem todo mundo gosta, na verdade ninguém gosta, que é esperar. E hoje nós vamos ver a continuidade dessa história. Então, abra sua Bíblia no livro de Ester, capítulo 5. Ester, capítulo 5, a partir do versículo 9. Na semana passada, nós vimos o texto em que a rainha espera, convoca um jejum nacional, 3 dias de oração e jejum, e depois ela se apresenta na presença do rei, e o rei a recebe, e o rei faz uma pergunta muito importante para ela. O rei chega para ela e diz: o que é que você quer? Se você me pedir metade do reino, eu te dou. E ela não pede nada, ela apenas convida o rei para um banquete. Então nós vamos ver a continuação, depois que acontece esse primeiro banquete. A partir do versículo 9, nós temos o seguinte texto: Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres, e gabou-se da grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará mais enquanto eu ouvir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Existem alguns momentos no livro de Ester que a gente fica olhando e fica: nossa. Quem não conhece o desenrolar ou quem não conhece a história, talvez até fique preocupado, fique ali angustiado, dizendo: parece que sempre tem como piorar, né? A situação aqui está completamente complicada. A rainha convidou Amã juntamente com o rei para um banquete e ele saiu muito, muito empolgado daquele banquete. E nós vemos aqui ele encontrando Mardoqueu novamente, e de novo eu quero que os irmãos prestem atenção todas as vezes que nós temos uma citação a Mardoqueu. Mardoqueu é um personagem incrível. Talvez aquele que a gente olha e fala: nossa, esse nasceu para sofrer mesmo. Porque ele foi aquele que livrou o rei da morte. Ele é uma pessoa extremamente sábia. E as coisas para ele só pioram. Ele é aquele que faz tudo certo. Aquele que faz tudo como ele tinha que fazer. E nunca recebe realmente a recompensa correta pelo que ele faz. É provável que muitos aqui até se identifiquem, né? Sabe aquela coisa? Você está ali fazendo tudo certo. Você está ali servindo ao Senhor. Você procura fazer absolutamente as coisas que o Senhor deseja e não anda. Você passando pelo aperto, passando pela dificuldade e com aquela sensação de que realmente para você dá tudo errado. Mardoqueu talvez fosse esse personagem, porque ele não recebeu nenhuma palavra de gratidão do rei por ter salvado a vida do rei. Se mostrando fiel, mesmo diante do decreto que pedia que as pessoas homenageassem Amã como se fosse uma divindade, ele permanecendo firme pela lei do Senhor. O que é que ele ganha? Um decreto sabendo exatamente o dia em que ele vai ser morto. Que grande presente. Só que aí nós entramos em uma das partes mais espetaculares do livro. É quando vai afunilando a história.
E o que nós observamos aqui é que, mesmo diante de tantas situações desagradáveis, com risco de morte, sabendo que a coisa não era nada favorável, ele poderia ter fugido, ele poderia estar se destruindo, poderia ter desistido, poderia ter decidido mudar de lado. Onde é que a gente encontra ele aqui, com a sentença de morte na mão? Firme no seu lugar, no seu posto. O trabalho dele era na porta do palácio. Lá estava ele. Ele estava vendo aquele homem que tinha o poder de vida e de morte sobre ele. Ele poderia ter cedido à tentação de se curvar, de tentar ali mudar alguma coisa, mas ele permanece absolutamente firme, convicto no que ele deveria fazer diante da lei do Senhor. Ele não se dobra. E esse texto começa a nos mostrar, então, algumas verdades que às vezes a gente esquece. E devido às dificuldades da vida, e uma das coisas que nós falamos hoje de manhã, porque falando da carta de 1 Pedro que nós entramos, na nossa classe nós estamos estudando a Bíblia panoramicamente. Uma das preocupações dos objetivos de Pedro ao escrever a carta é para que aqueles irmãos daquela época entendessem e se mantivessem firmes diante do Senhor, mesmo nas dificuldades. Pedro vai defender nessa carta que a vida do cristão, na verdade, ela tem meio que um desenho onde, como eu falei algumas semanas atrás, que a estação principal da vida é a chuva, Pedro sabia que, de modo geral, nós teríamos muito mais sofrimento do que tranquilidade. E Pedro sabia que isso não tinha a ver com simplesmente uma questão de maldição. Às vezes nós raciocinamos que a vida é aquela questão que as pessoas falam, né? A lei ali, se você planta algo bom, você colhe algo bom. Se você planta algo mal, você colhe algo mal. É claro que nós temos que fazer o melhor possível. Mas fazer o que é certo não significa que só receberemos coisas boas. Fazer o que é certo é obrigação, independente do que vem. E Pedro está ali consolando e, ao mesmo tempo, animando a igreja, dizendo: permaneçam firmes. Porque mesmo diante de todas as tribulações da vida, ao final nós temos a esperança da glória do Senhor, nós temos a esperança de estar na presença de Deus. Nós vivemos um mundo corrompido. Nós vivemos um mundo distorcido, então não tem como não sofrermos. Aliás, preste atenção no que vou dizer aqui de novo. É praticamente impossível que alguém hoje, 2026, junho, viva fielmente, integralmente o cristianismo e não tenha problemas por isso. Você não tem como seguir plenamente o que o Senhor quer sem ter problemas ao seu redor. Porque o mundo é moldado em outros princípios. Se você é um cristão autêntico, você tem problema no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Fazer o certo hoje gera mais dificuldade do que facilidade. Agora, se você mudar, se você quiser fazer as coisas, dar um jeitinho, se você souber fazer, com quem procurar, o que você tem que fazer é cortar, decidir, subornar, se você se rende ao que as pessoas esperam, a sua vida ela fica infinitamente mais fácil. Nós vivemos um mundo complicado em que as pessoas muitas vezes preferem, por exemplo, não trabalhar de maneira registrada para manter um benefício. Nós temos pessoas que às vezes não querem ser contratadas para continuarem como desempregadas no sistema geral, porque isso traz um benefício. Eu já encontrei e sei de muitos colegas que já se depararam com pessoas adultas, não jovens, maduras, que preferem não se casar para não perder pensão.
E preferem viver uma vida inteira ou um resto de vida na ilegalidade para ter um benefício um pouco melhor. Portanto, fazer o que é certo muitas vezes gera problema e não facilidade. Então você sofre não é porque você é castigado por Deus. Nós sofremos porque estamos sujeitos a absolutamente todas as coisas. O fato de eu ser cristão não me impede de ter um chefe que me persegue. Porque o chefe que persegue, ele está dentro de uma realidade distorcida. O fato de eu ser cristão não me impede de adoecer ou de ter alguém doente. Porque quando o pecado entrou na terra, o nosso DNA foi alterado, a morte veio, a doença existe. Essa é a grande questão. Então, o que de cara nós aprendemos com Mardoqueu aqui é que, independente do que aconteça, precisamos estar firmes no nosso lugar. Abaixa a cabeça quem está errado, quem tem pecado, ou quem de fato entende. Esse é o maior dilema, por exemplo, de Jó com seus amigos. Eu estou já uns 10 dias para escrever o resumo de Jó. Toda vez que eu sento para escrever, eu começo a me perder ali nos pensamentos e o texto não sai. Mas qual que é o problema dos amigos com Jó? Jó está vivendo uma situação que todo mundo que olha diz, esse homem aí fez algo muito feio. Deus pesou a mão porque ele não presta. E o coitado de Jó falou, eu não fiz nada. E ele não tinha feito mesmo. E a briga com os amigos toda, porque os amigos falam assim, Jó, rapaz, a gente não está aqui para te julgar, não. Só reconhece. Se você reconhecer, talvez Deus mude a tua sorte. Reconhece que você pecou. E Jó dizia, olha, eu posso reconhecer um monte de coisa, mas eu não posso admitir o que eu não fiz. Eu não pequei. Essa é a grande... O livro de Jó inteiro, 90% do livro de Jó, é esse debate. Então nós vivemos situações que sim, nos fazem sofrer, não estamos livres. Não existe nenhum contrato na Bíblia que nos garante passarmos esta vida aqui tendo só coisas boas. Não. É por isso que a Bíblia fala, inclusive, orai sem cessar. Você está atravessando uma fase boa da vida? Glória a Deus por isso, agradeça a Deus, desfrute, sinta-se grato, ajude. Porque em algum outro momento da sua vida, você vai passar por dificuldade. Eu não estou profetizando problema na sua vida. Eu estou sendo óbvio, inclusive. Então, o que nós vemos aqui nesse texto é que quando tudo parece perdido, não está. Olhando em uma ótica humana, nós olhamos aqui e falamos assim, nossa, Mardoqueu só se deu mal. Mas não era ele que tinha o resultado final, ele não sabia. Inclusive, no capítulo anterior, ele, quando está chamando a atenção da rainha, ele diz, olha, Deus vai trazer algum livramento para o seu povo. E você pode fazer parte disso ou não. Se você não fizer parte, Deus vai levantar outro. E aí você se vê com Deus. Mas ele vai. Mardoqueu tinha uma fé de que em algum momento Deus faria algo. Isso é importante. E é fundamental nos lembrarmos isso. Mardoqueu estava naquele limbo em que parece que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. E existem fases da nossa vida que a gente bate e fica assim, nossa, será que ninguém percebe? Será que ninguém está vendo isso aqui? Existem momentos que sim, nós temos a sensação de que Deus não está vendo nada, de que ninguém está olhando. Os que estão fazendo tudo errado é que se dão bem. Mas aí, vamos para o capítulo 6. Enquanto nós temos uma cena curiosíssima, nós temos então o homem que planejou o massacre, a vingança. Nós temos Amã aqui radiante. Ele foi para o banquete, só ele o rei.
Ele estava se sentindo a última bolacha do pacote. E olha que isso é gíria antiga, né? Molecada mais nova não sabe o que isso quer dizer, mas se você entendeu o que eu estou falando, você já tem idade. Estava se sentindo ali, eu não sei qual é a gíria que é juventude. Juventude é outra palavra que é de velho, né? Quando alguém fala juventude é porque a idade já chegou. Eu não sei qual é a gíria que a turma usa para falar a pessoa que está se sentindo demais. Inclusive, no meu tempo eu falava isso, o fulano está se sentindo. Ele achava que era o cara. A única coisa que está estragando a alegria dele é Mardoqueu, que não se dobra de jeito nenhum. Ele chega em casa, cabeça erguida, eu sou o cara. E aí ele vai falar com a família. Olha, tudo certo na nossa vida. O rei é assim comigo. Conhece gente que gosta de dizer que é, que é parça do famoso? Ele estava ali dizendo, aqui é o rei, depois sou eu. É eu que mando em tudo. Aí a gente vê um negócio interessante. Vocês observaram quem é que dá o conselho para ele quando ele fala o que está fazendo mal para ele? Antes de ir para o capítulo 6, vamos voltar para o capítulo 5 aqui. Vou ler de novo aqui para você prestar atenção nos detalhes. Essa é uma história com detalhes. Amã saiu do banquete, capítulo 5, versículo 9. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa, Zeres, e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Está vendo como o coração dele tá inflado? Disse também: se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e para mim o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Aí ele abre o coração, que faz ele ali perder a alegria. Então Zeres, esposa de Amã e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Olha o que está acontecendo aqui. Nós temos algumas camadas na história. Nós temos o coração de Amã é um coração que carrega ódio de uma história muito grande. Eu já disse no começo da série que ele era fruto da desobediência de Saul. E ele guardou aquilo. Ele tinha ódio do povo judeu. Então a relação dele é uma relação de algo que não foi resolvido. Ele odeia aquelas pessoas. E aí, quando nós estamos presos à mágoa, quando a gente é preso a ressentimento, não tem alegria no mundo que se satisfaça, porque a gente está sempre pensando e apegado à mágoa. Por isso que gente rancorosa é um problema. Não existe nada que possa dar alegria para um rancoroso, porque o coração dele está empedrado. Então ele, em vez de se satisfazer com tudo isso que ele colocou, o que é que estava irritando ele? Mardoqueu. Ele sabia que Mardoqueu iria morrer no decreto, mas ele não aguentava. E aí entra um probleminha sério. Ele chega em casa, tem os amigos. Ele chega em casa, tem a esposa. E aí agora presta atenção, gente. O poder de um conselho mal dado. O poder de um conselho que pode destruir. Quando ele chega dizendo que é o cara, todo mundo que está ao redor chega para ele e diz o seguinte: é isso aí mesmo, você é o cara. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas leituras de realidade. É por isso que essa era em que as pessoas só ouvem com quem concordam é um problema. Porque a gente não faz mais contraponto de nada.
Todo mundo aqui sabe, eu sei que todo mundo ontem passou por momentos muito interessantes durante aquela belíssima partida de futebol. Se você não sabe como é ser um corintiano, você entendeu ontem, mais ou menos aquilo que a gente sofre todo jogo. E todo mundo sabe em tudo que está em torno da questão do jogador mais genial que a gente tem, Neymar. E quando você observa a carreira dele, você vê um problema claro ali, do início até hoje. Esse menino foi cercado por um grupo que nunca disse não para ele. Os técnicos que tentaram foram demitidos. Os clubes que não se dobraram, ele foi embora. E uma pessoa que vive ouvindo sim o tempo todo não consegue amadurecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de apoio que nós recebemos. Porque se esse apoio vem de um grupo que está ao nosso redor pensando somente como nós, pode ter problema. E aí, minhas queridas irmãs, vocês que já são esposas, e vocês que ainda não são e sonham em ser, a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. Cuidado com os conselhos aos maridos. O homem não tem muito filtro para algumas coisas. Reconhecendo, fazendo a meia-culpa aqui. Jó, naquele dilema intenso, a mulher que dividia a vida com ele chega para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Olha que conselho precioso. É claro que quando a gente vai estudar, a gente percebe que aquela mulher também perdeu tudo, aquela mulher perdeu todos os filhos, ela também não entendia o que estava fazendo, mas olha que palavra pesada. A mãe chega em casa, quem sabe se ele tivesse encontrado alguém para falar assim: opa, calma, baixa a bola, não é bem assim. Eu já vou dizer de cara que isso irrita. Todo homem que ouve um negócio desse fica zangado. Mas se ele refletir, mesmo que seja depois, e outra coisa que o homem faz, homem não dá abraço a torcer com facilidade. A gente até, na hora ali, a gente até para e fala, é verdade, hein? Talvez não seja isso. Mas é óbvio que dizer em voz alta custa muito, né? Mas é pensando no todo. O conselho que ela deu para ele foi terrível. Faz uma forca e mata esse homem. Que maravilha, hein? E o texto diz o quê? Ele gostou. Por que que ele gostou? Porque era exatamente aquilo que ele queria ouvir. Essa é a grande questão quando a gente fala, e quando a Bíblia fala sobre confrontação. Esse é o grande problema. A Bíblia nos confronta porque ela não fala o que nós queremos ouvir, ela fala o que nós precisamos ouvir. E nem sempre a gente precisa ouvir coisas boas, que aliviem o nosso coração, ou aumentem o nosso ego. Tem horas que é muito importante ouvir um baixa a bola. E aí nós chegamos ao capítulo 6, porque parece que a coisa realmente desandou. E a gente lembra que o nome de Deus não está no livro. Mas aí a gente chega no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, acompanha aí. Olha o que vai acontecer. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história do seu reinado e lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Eu gosto disso aqui. Eu gosto desta quase que ironia. Porque, num lado, nós temos a realidade de Amã,
que está se sentindo o maior, o mais poderoso, mandando fazer a forca que vai matar Mardoqueu. Gente, isso é para o dia seguinte. Não tem mais tempo. Enquanto ele está lá feliz vendo a forca subir, o rei, a pessoa mais importante daquele tempo, o homem mais poderoso daquele tempo, o homem que tem tudo o que quer, simplesmente não consegue dormir. De onde é que vocês acham que surgiu essa insônia? O rei simplesmente não tinha sono. Eu acho isso incrível. Deus usa até a insônia. Você que fica aí praguejando que não dorme. Eu sempre dou esse conselho, as pessoas dão risada e eu continuo reafirmando. Você não dorme, está com insônia, pega a Bíblia para ler. Vai acontecer duas coisas. Você vai sentir sono e vai dormir. Porque tem um monte de gente que é só pegar na Bíblia que o sono vem. Resolveu o teu problema, você dormiu. Se você não dormir, Deus vai falar com você. Se você dormir, glória a Deus. Resolveu o teu problema. Se você não dormir, Deus falou com você. Glória a Deus do mesmo jeito. Perdeu o sono? Para de ver TikTok. Perdeu o sono? Não vai pegar o celular e ficar fazendo assim, porque você não vai dormir mesmo. Perdeu o sono? Pega a Bíblia. E se dormir, não se sinta culpado. Na madrugada, né, gente? Durante o dia você tem que conseguir ler a Bíblia sem dormir. Deus usou a insônia, ou deu a insônia ao rei. E o que é que o rei vai, o que é que ele pede? Ele é esperto, ele conhece esse princípio que eu usei aqui. Eu não consigo dormir, eu preciso de um livro chato. Quem aqui trabalha com burocracia sabe. Tem coisa mais chata do que um livro de ata? Eu sei que os irmãos amam quando a gente tem assembleia aqui e a secretária vem ler a ata. Eu sei que é um momento assim que traz grande alegria, né? Ela começa a ler ali, você começa, o que está acontecendo? O que é isso? Burocracia por si só é algo chato. E ele pediu para ler o livro dos registros do reinado dele. Tem um certo ego aí, né? Deixa eu ver os meus feitos. Olha que bacana. Ele não é crente também, não tem problema. Só que quando ele vai ler, o que é que vão ler para ele? Exatamente o que Mardoqueu tinha feito. É nesse momento que eles descobrem. Opa, peraí, é verdade, aqueles dois eu mandei matar, cortar a cabeça deles, aqueles miseráveis lá, morreram, bem feito. Mas peraí, Mardoqueu, o que ele recebeu? Ele salvou minha vida. Olha que interessante. No primeiro momento, Mardoqueu poderia, talvez tenha ficado chateado. Nossa, o rei não me reconheceu. Aliás, quanto problema a gente tem por carência de reconhecimento. Porque faz parte da essência do ser humano. Tem ali um negocinho, puxa vida, né? Reconhecimento é bom. E a Bíblia fala sobre isso. Mas se ele tivesse sido honrado lá atrás, ele continuaria com problema, né? O rei pergunta o que é que fizeram, e aí ele recebe a resposta: nada. Absolutamente nada. Olha Deus agindo aqui, presta atenção. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Consegue entender isso? Silêncio de Deus não significa ausência. Deus pode não estar falando o que nós queremos ouvir. Deus pode não estar respondendo imediatamente o que nós estamos pedindo, mas isso não significa que Deus está distante. Deus está sempre trabalhando. Deus tem exatamente o momento certo de agir. E aí a gente vai para a sequência do texto. A partir do versículo. Deixa eu ver a sequência aqui, porque o que vai acontecer no texto é exatamente o que acontece na sequência do texto. É que ele está chegando
Ele passa a noite em claro e a primeira pessoa que vai chegar, porque enquanto o rei não dorme de insônia, Mardoqueu não dorme de ansiedade. É hoje que eu vou. Mardoqueu não, Amã. É hoje que Mardoqueu morre. E aí ele é o primeiro a chegar no palácio. Aí o rei faz o quê? Opa! Opa! Quem que tá chegando aí? Ah, é Amã. Ótimo! Essa cena é engraçada. O rei pergunta para Amã: qual é o que você sugere para que eu possa honrar alguém digno, alguém que fez grandes coisas por esse reino? Olha a pergunta que ele faz. O que você acha que tem que ser feito? Quando Amã ouviu essa pergunta, vocês acham que Amã pensou que ele estava falando de quem? Claro. Ele só consegue pensar nele. Então é interessante porque aí ele fala: opa, o rei, realmente eu tô com tudo. Ah, meu rei, pegue aí as vestes mais bonitas, pegue sua coroa, manda andar no cavalo mais bonito que tem e um servo gritando aí. Olha só, Amã queria ou não queria ser visto? Olha o ego desse homem onde é que está. Queridos, quando a gente começa a achar que é o centro do universo, tem um problema. Nem tudo gira em torno da gente. Aliás, graças a Deus que não gira. Às vezes acontecem as coisas engraçadas porque as pessoas estão vivendo determinadas situações e aí elas estão desconfiadas. Aí começa a achar que todo mundo está falando dela. Já aconteceu várias vezes de determinadas pregações, algumas pessoas se zangarem, falar, ó, foram fuxicar da minha vida para o pastor. O pastor está sabendo, ficou dando recado lá do púlpito. Porque a pessoa está achando que tudo é ela. E não é. O fato é que aqui acontece algo sensacional, porque o rei fala assim: gostei do que você falou. É o seguinte, Mardoqueu, vocês conseguem imaginar o que Amã sentiu quando o rei falou: isso aí que você mandou fazer, você vai fazer agora com Mardoqueu? Você consegue imaginar o que aquele homem sentiu? E como Deus age? A maior honraria na cabeça de Amã vai ser realizada para o homem que ele odeia. Mas era o homem que não havia se dobrado. Mas era o homem que buscava o Senhor. Era o homem que confiava no Senhor. Deus age de maneiras surpreendentes. Deus age de maneiras que a gente não imagina. E sabe por que isso tudo aconteceu? Porque Mardoqueu estava lá no seu lugar, firme. Quando essa cena termina, Mardoqueu vai de novo para a porta do palácio. Vai fazer seu trabalho, não mudou nada. Existe aí um ditado ou uma questão filosófica, porque tem gente que diz, né? Quer conhecer alguém, dê poder. Ao mesmo tempo, tem gente que fala que o poder corrompe. Aí você fica nessa briga: o poder corrompe ou revela? Tem uma diferença. Talvez o poder revele o que está no coração realmente da pessoa. Conhece aquela pessoa que quando melhora um pouquinho de situação, quando muda de cargo, quando aumenta um diploma, ela começa a ver as coisas de maneira diferente? Já viu? Você conhece alguém assim? Não precisa falar nome. Não precisa, não diga, mantenha sigilo, coloque em oração, né? As pessoas que já não andam do mesmo jeito, já não falam igual, já não atendem o telefone. Será que essa pessoa foi corrompida ou revelada? Essa é uma questão. Mas o fato é que para quem está firme no Senhor, não tem mistério. Você sabe quem você é em Deus. E o que acontece é para a glória dele. Ponto final. Então não tem risco da pessoa se deslumbrar, porque ela está firme no Senhor. Mardoqueu está lá.
Passou o desfile na cidade inteira. Claro que ele deve ter achado bom, ele é um ser humano. Mas quando terminou, opa, meu serviço é na porta do palácio, lá estou eu. E aí nós temos Amã, destroçado, coração quebrado de vergonha, de raiva, de inveja. Todos os sentimentos que não vêm da parte do Senhor estão no coração dele. Aí a gente chega no versículo 13. Ó como vai mudar a coisa em casa, hein? Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Mudou. A mulher que tinha dito um dia anterior, faz a forca e mata esse homem, parece que a razão chegou na cabeça dela. Ei, peraí. Aconteceu isso tudo, então segura. Não vale a pena essa briga. Só que o versículo seguinte é devastador. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Conselho correto chegou tarde. Por isso que nós precisamos nos revestir da palavra do Senhor de sabedoria. Porque pode não dar tempo dar o bom conselho. A coisa mudou completamente. O que ele vai entender agora, o que ele vai ver, a gente não vai ver hoje, obviamente, é que a coisa realmente tinha virado. Deus estava agora agindo. São duas realidades completamente diferentes. Alguém que sempre esteve firme no Senhor, confiando nele, e alguém que estava preso dentro dele mesmo, numa cadeia de orgulho e de mágoa, que chegou a literalmente construir a forca para o outro. E isso tudo serve para nos lembrar que é o seguinte: quando nada parece justo, é porque a justiça de Deus está a caminho. Queridos, Deus sempre terá a palavra final. Na semana passada a gente foi desafiado a aprender a esperar em Deus, porque isso é benéfico para nós. Hoje nós vemos aqui nessa sucessão de atos que precisamos de fato entender e confiar que Deus sempre age na hora certa. Então, se você está em algum momento de espera, ou se você está olhando e não consegue ver ali uma saída, acalme o seu coração. Porque é o Senhor quem conduz. E Deus age de maneiras que a gente nem imagina. A gente acabou de ver um texto onde Deus mudou a história inteira em uma perda de sono, numa insônia. Deus virou o jogo completamente. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Isso não é frase bonita, isso é realidade. A história de Ester não tem o nome de Deus escrito no livro, mas tem a ação dele o tempo todo, mesmo sem ser citado. E nesse capítulo, nesses textos que nós vimos aqui, nós temos, na verdade, um confronto de dois corações. Quando Amã fica com raiva, é porque o texto inclusive diz, né? Mardoqueu não se levantou, não se dobrou, nem demonstrou medo ou preocupação, porque ele confiava no Senhor. Enquanto Amã tinha um coração
dirigido por raiva, por ódio, por vingança, por uma necessidade de aprovação, uma vontade de reconhecimento, por uma vontade desvairada de ser a pessoa mais importante. E ao final das contas, os planos mudaram completamente. Como é que está o teu coração hoje? O que é que você tem vivenciado? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui para frente. E eu queria que você refletisse um pouco, porque talvez você esteja vivendo uma fase dessa, onde você tem o sentimento de que, nossa, mas nada dá certo, Deus não me vê, fui esquecido. Já passou por isso? Existem fases que a gente passa que misericórdia. E nesses 2 capítulos nós vemos que Deus não esqueceu, Deus não deixou de ver, Deus não deixou de ouvir, Deus não deixou de agir. Deus mudou a história e continua mudando histórias. Continua transformando situações. Mas isso acontece quando Ele está conduzindo a história. Mardoqueu confiava. Se você travar uma luta querendo o controle, querendo que Deus só resolva seus problemas, não vai dar certo. Eu até quero que Deus me ajude. Tá, mas e aí? O controle é dele? Se não for, nada feito. Feche seus olhos. Abra o teu coração ao Senhor. Não tenha vergonha de dizer o que sente. Mas permita que Ele também fale. Permita que Ele traga alívio. Mesmo que a resposta não seja a que você quer. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. E Pai, essa história é espetacular. Pai, o Senhor mudou a história através de uma noite mal dormida. Através de uma leitura. Pai, o Senhor já agiu nos mais importantes impérios da história. A tua mão está ali, o Senhor fez a tua vontade. Pai, o Senhor agiu e fez os homens mais poderosos da história fazerem exatamente aquilo que o Senhor queria. O Senhor reduziu o Egito. O Senhor humilhou Nabucodonosor. O Senhor deu uma insônia ao rei. Pai, o Senhor mexeu nas coisas mais inacreditáveis, porque a tua vontade sempre prevalece. E agora os teus filhos e filhas estão orando, e cada um está apresentando uma dor, uma tristeza, um medo, uma preocupação, uma frustração, uma mágoa, eu não sei, o Senhor é quem está ouvindo. Mas a nossa oração, Pai, é que o teu Santo Espírito nos ajude, nos ensine a confiar verdadeiramente no Senhor. Pai, nesse instante eu coloco a vida dos teus filhos e filhas
que atravessam momentos de dificuldade, momentos que geram até questionamento, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de fragilidade, de doença. Pai, que o Senhor acolha cada uma dessas orações, desses desabafos, mas que o Teu Santo Espírito traga conforto, consolo e ânimo. Pai, anima as nossas vidas, os nossos corações, nos ajuda a, como Mardoqueu, confiar no Senhor. Pai, que aquilo que ele disse à rainha sirva ao nosso coração. Que a confiança que ele tinha de que o Senhor agiria de alguma maneira tome conta dos nossos corações, sabendo que sim, o Senhor agirá em nosso favor, no momento oportuno. Trata então o nosso coração, que possamos estar sensíveis e aprender tudo o que precisamos para que o Senhor nos leve a um próximo estágio. Mas não deixa que nenhum de nós perca a fé. Não deixa que nenhum de nós fique pelo caminho. Não deixe que o desânimo, que a mágoa, sirva de empecilho para viver aquilo que o Senhor tem. Ouve a oração dos teus filhos. Recebe a nossa oração. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.